Então vamos começar o estudo hoje. Primeiro, eu quero falar para vocês assim, eu não sei tudo. Eu errei muitas vezes com os filhos, porque nós somos humanos. O problema é quando alguém acha que não fez tudo certo, aí é perigoso. Aprendo até hoje. Nada é meu, entre aspas, porque eu peguei de vários livros diferentes, eu peguei de pessoas, estudos que eu fiz. Então nada é meu, é tudo a gente aprende com os outros, tá bom? Se você perguntar para os meus filhos, eles vão falar de várias coisas que a gente errou na criação deles, procurando acertar, procurando fazer o melhor, mas como humanos nós falhamos. Então quando nós estamos estudando aqui agora, não é alguém que sabe tudo passando para vocês, é simplesmente nós olhando para as Escrituras, o que ela diz, porque eu não tenho todas as respostas, eu sou falho, e como todos nós somos, mas nós podemos olhar para as Escrituras e buscar respostas nela. Então a primeira parte, que nós vamos focar mais nela hoje, é a base. Veja que nós temos um guia que nós podemos seguir, que é a palavra de Deus, é um guia seguro, ela é um alicerce firme para a nossa salvação, para o nosso dia a dia, para relacionamento conjugal e, em especial também, como é o nosso tema, para a criação dos filhos. Então, quando nós olhamos para a questão de criar filhos, a primeira coisa que acho que vocês já descobriram, a não ser que não tenham filhos, é que criar filhos não é fácil. Então nós estamos aí na apostila, na página 1, e nós olhamos para o seguinte: o papel mais importante do mundo, que é criar filhos, foi dado a amadores. Nenhum de nós tinha experiência quando começou a criar filhos. Ou seja, nós estamos aprendendo. As crianças, elas são espertas, elas olham para nós, nos enganam, e quando você olha aquelas coisinhas mais fofas do mundo, pequenininho, te fazendo de besta, você pensa, eu não acredito numa coisa dessa. Nós é que às vezes não conseguimos olhar o quanto eles são inteligentes, o quanto eles são espertos, e o quanto eles conseguem nos dobrar, ou através de pirraça, de manha, de 500 formas, para tentar conseguir o que eles querem. Então criar filho nunca foi fácil, não é fácil. E aquela coisa, o sanguinho do Adão ali, ou da Eva, corre nas veias. E tem uma coisa que é bem interessante: quando a criança está fazendo aquelas coisas mais fofas do mundo, o que fala? Ai, que coisa mais linda da mamãe. Quando está aprontando, vem cá ver o que teu filho está fazendo aqui, ó. Ou vice-versa, né? A tendência nossa é às vezes olhar para os nossos filhos e acabar olhando neles, espelhando em nós alguns defeitos que nós temos. Nós olhamos para eles e a gente vê, como que isso pode estar fazendo isso? Aí alguém vira e fala assim, a fruta não cai longe do pé. Aí vira o avô, a avó fala assim, aqui se faz, aqui se paga. Você vai pagar tudo que você fez no passado. E criar filhos, então, a gente chega a essa conclusão, que é muito complicado, porque nós somos inexperientes, e é uma tarefa dada a pessoas falhas. Nós somos falhos, nós somos pecadores, e nós precisamos de ajuda para conseguir guiar os nossos filhos no caminho correto. A segunda parte que eu gostaria de passar com vocês é que existem muitos mitos. Nós estamos dando uma introdução ao assunto, né? Então, existe o mito do fatalismo. Eu nasci assim, foi assim comigo, por que não vai ser assim com ele também? Já ouviram essa coisa? Alguns vão até para querer espiritualizar isso, dizendo assim, não, tem uma maldição na nossa família. E aí acabam ficando presos, já que é assim, vai terminar assim mesmo, não tem jeito mesmo, pau que nasce torto não vai endireitar nunca mesmo, e você acaba se entregando, se jogando nas cordas e não faz nada. Então existe o mito do fatalismo, existe o mito da continuidade. Meu pai me criou assim, até que eu não dei tão ruim assim. Tudo bem que os colegas, a esposa ou o marido falam, não é bem assim, né? E a gente acha,
eu vou fazer do mesmo jeito, vou continuar do mesmo jeito. Também existe um mito da inovação. Eu vou fazer tudo diferente. Meus pais fizeram tudo errado, então comigo vai ser diferente. Quem aqui, não precisa levantar a mão não, nunca falou assim: meu filho nunca vai fazer pirraça no mercado? E todos nós um dia pagamos a língua, porque tem o dia que eles escolhem, e eles escolhem a dedo. Está cheio o mercado, tem alguém que você conhece, você está com pressa. Então, tem aquele problema. Tem o mito da sociedade. Não, mas a sociedade vai criar. Vai para a escola cedo, ele precisa ir para a escola mesmo para se enturmar. Eu acho que se ele tiver mais amigos vai resolver o problema. Será que resolve? E aí tem também o mito da família perfeita. Vocês já ouviram esse mito? A nossa família é perfeita. Esse é o mais perigoso de todos. Lembrem-se o seguinte, gente, tenham certeza, os nossos filhos, agora eu já estou mais para os netos, eles vão errar, eles vão fazer pirraça, eles vão aprontar, eles vão fazer te passar vergonha, porque eles são humanos, pecadores como nós. Não existe família perfeita, existem pecadores que se colocam debaixo da cruz, clamam pela misericórdia de Deus e procuram praticar a palavra de Deus, e por isso podem melhorar. Mas não existe filho perfeito, marido perfeito, esposa perfeita, família perfeita. Mas pessoas que buscam em Deus a solução para os seus problemas. E eu me empolguei e esqueci de passar o PowerPoint. A próxima coisa que eu gostaria de falar com vocês é os assuntos que nós vamos abordar nestes dias, tá bom? Então provavelmente nós vamos levar 5 semanas. Então depende da quantidade de perguntas, depende do desenrolar dos estudos, tá? Mas nós vamos levar ou 4 ou 5 semanas, ou seja, em agosto a gente termina. Então o que nós vamos estudar? Nós vamos ver sobre o propósito da criação de filhos. Nós vamos também ver os princípios para essa criação, para criar nossos filhos, responsabilidades na criação dos filhos, o padrão de conduta, qual deve ser, ensino e exemplo. Sabe aquela coisa? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Então nós vamos passar por isso também, ensino e exemplo, corrigindo comportamento, papel da igreja, adolescência, o papel dos pais quando os filhos são adultos. Eu acho que a maior parte de vocês estão com filhos menores, mas alguns já estão com a adolescência chegando perto ali, ou alguns já têm filhos adolescentes. Como que agir? Quando os filhos são adultos, qual o papel dos pais? Eles devem se intrometer, podem se intrometer na vida dos filhos? Como eles devem agir? Papel dos avós e situações difíceis. Por exemplo, quando um filho faz as escolhas erradas e dilacera o coração dos pais. E por que nós vamos entrar também nesses assuntos, principalmente essa questão da situação difícil? Porque muitas vezes nós procuramos fazer o melhor como pais, mas eles ainda têm as escolhas deles. A gente deve procurar fazer o melhor, deve colocar em prática aquilo que a Bíblia diz, mas certos momentos da vida a pessoa chega e tem que tomar uma decisão, e às vezes ele toma errado. Você vê às vezes uma família que tem 4, 5 filhos, e um deles de repente pega um rumo totalmente louco, e aí a gente fica naquela, o que deu errado? Tá, como pais, com certeza nós erramos, porque somos falhos. Porém assim, será que foi um erro determinante para aquilo? Ou foi o momento em que ele saiu da sua tutela, da sua mão, do seu cuidado, e tomou as escolhas dele, as decisões dele, e resolveu tomar uma decisão para o lado errado? Então nós vamos entrar um pouco nisso, e eu acho importante, porque às vezes alguns pais olham para o passado e ficam desanimados. E aí a gente vai estudar sobre o poder da graça. Bom, quando a gente chegar lá a gente vai entrar nesses assuntos. Página 2.
Tem alguma pergunta, gente? Comentário? Fique à vontade, vocês têm que soltar. Senão vocês vão ter que ficar aguentando eu falar o tempo todo. Então, uma coisa que não sei se vocês já notaram, marido e mulher pensam diferente algumas vezes. Ou muitas e muitas vezes. A perspectiva do homem é de um jeito e a da mulher é de outro. A mulher é mais sentimental, o homem é mais de ficar pensando nas coisas. Ainda existe a diferença de temperamentos, de personalidade, de criação, e a gente vai entrar em tudo isso. Mas a gente tem que lembrar o seguinte: às vezes o casal pensa diferente. E aí, como que vai fazer? Vai criar os filhos. Um puxa a corda para um lado, o outro puxa para o outro. E agora, como que fica? Então nós vamos passar um pouquinho por isso. Amós 3,3, alguém pode ler? Bom, vamos ganhar tempo? O verso diz assim: como andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Isso é muito simples. Como que nós vamos criar os nossos filhos se nós não entrarmos num acordo? Um dá tudo que o filho pede, o outro controla. Um decide que vai ter que pôr de castigo, o outro vai lá e tira do castigo. Um chega e dá uma bronca por causa do comportamento, o outro vai lá e fala: não é nada. Então, não tem como duas pessoas andarem juntos se não entrarem em acordo. Grande parte do problema do comportamento dos nossos filhos está ligado aos nossos problemas conjugais. O pai e a mãe não se entendem, os filhos percebem isso e eles são muito bons em fazer isso. Como que eles fazem? Eles chegam, percebem que um ponto fraco do pai é aquele, vai para o pai. Ou o ponto fraco da mãe é aquela, ele vai na mãe. E ele se aproveita e vai navegando nesse mar, que muitas vezes está turbulento, e ele vai conseguindo se quer. E o pior de tudo é quando o casal não se entende e usa os filhos para um atingir o outro. Então, primeiro passo para criar filhos, nós temos que aprender a andar juntos como casal. Nós temos que resolver nossos problemas e andar na mesma direção. Senão, a gente não vai ter sucesso, não vai ter êxito em criar nossos filhos. Mateus 12, 25. Alguém pode ler? O reino dividido será derrotado. O reino dividido será derrotado. Se o marido e a mulher não estão se entendendo em casa, a tarefa deles vai ser uma catástrofe. Por isso que muitas vezes os filhos têm grandes problemas. Porque os pais em casa estão divididos e o reino dividido vai ser derrotado. Nós nunca vamos conseguir criar filhos saudáveis, pessoas de bem, pessoas com caráter, pessoas responsáveis, se a gente não olhar para nós e começar a procurar se entender. Não estou dizendo que eu discute uma opinião aqui, outra ali, isso é normal. O problema é quando o reino está dividido. Só falta passar uma fita assim no meio da sala e dizer: ó, esse lado é meu, esse é seu, não passe da faixa. Aí você fala: isso é ridículo. Não é tão ridículo assim não. Acontece muito. Bom, Eclesiastes capítulo 4, versos 9 a 12 é um texto usado para casamento. Vamos ler ali esse texto. O trabalho feito pelos dois tem melhor resultado. O princípio de Deus é o companheirismo, colaboração, somos uma equipe. Até o 12? Acho que isso está na apostila. Na Bíblia é melhor Obrigado. é melhor ter companhia que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se os dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Então,
ele fala assim, olha, é melhor serem dois do que a criação dos filhos vai ter um resultado muito melhor se os dois estiverem unidos, porque o cordão de 3 dobras, e aí a terceira é Deus no meio disso, ele não vai se romper tão facilmente. Quando um se levanta contra, o outro vai para defender. E ó, os filhos se levantam contra. Eu já vi criança de 2 anos dar tapa na cara da mãe. É inadmissível uma coisa dessa. E as pessoas olham e o quê? Dão risada. Então, os filhos vão se levantar, um filho adolescente, não precisa ser adolescente, não, 17, 8 anos já estão fazendo isso, e se levanta e desafia, desafora, e aí a gente tem que chegar e dizer, calma aí, aqui em casa você não vai fazer isso com a mãe não. Nós precisamos nos unir na tarefa. Se nós realmente amamos nossos filhos, nós precisamos ter um plano de ação, onde os dois juntos vão caminhar na mesma direção, buscando o bem dos nossos filhos. Senão, não vai ter resultado. Aí vocês falam assim, não, a gente veio aqui para falar sobre criação de filhos, não sobre problemas conjugais. Mas não tem como desassociar. Tá? Tem a Letícia é psicóloga, Israel também, com um monte de gente que trabalha nessa área, sabe, grande parte do problema de comportamento de crianças e adolescentes é os pais. Eles só estão refletindo o problema que tem em casa. Então Deus está chamando a gente para uma tarefa. 2 não vão andar juntos se não estiverem de acordo, a gente precisa entrar em acordo. O reino dividido não vai vencer. Quer dizer, se a gente quer vencer nessa tarefa de criar nossos filhos, nós temos que nos unir. E é melhor serem 2 do que 1, porque um ajuda o outro. Quando um estiver desanimando, o outro vai lá e levanta. Criar filhos é cansativo, gente. Porque a gente chega às vezes cansado do trabalho e as crianças estão naquela pilha. E você está lá quase arrebentado de tanto trabalhar, e aí um está cansado, o outro tem que pegar a coisa firme ali. E aí o outro quer desanimar, o outro vai e pega de novo. Não dá, se a gente não se unir, a gente não tem êxito no trabalho. Então Deus nos chama a um trabalho feito em equipe, feito a 2. Nós precisamos sentar, entrar em acordo. Aí você fala, mas olha, é que você não é casado, você não está lá em casa para ver o que eu passo. Então nós vamos entrar um pouco nisso. Como nós vamos fazer isso então? Tá? O problema é que muitas vezes a gente pensa diferente, e por pensar diferente a gente quer agir daquele jeito. E aí a gente tem que ir para o manual seguro. É que nem você pega ali, uma vez estava lá discutindo, que óleo vai pôr no carro? Não, é 5W40. Outro não, é 15 por 40. Não, por que é 5,40, é 15,40? Como que resolve isso? Vai no manual e olha. Deus conhece o coração do mundo como ninguém conhece. Foi Deus que nos fez. Deus conhece o jeito que nós agimos, a maneira como nós somos, as nossas personalidades, as nossas fraquezas, os nossos defeitos. E Ele deixou um manual para nos ajudar a viver neste mundo. E esse manual é que vai nos ajudar a conviver com os nossos filhos, a criá-los, a ajudá-los em como fazer. Nessa tarefa de a gente criar filhos, nós não estamos desamparados. Deus está para nos orientar, para nos ajudar. Ele nos permite que a gente chegue diante dele em oração, pedindo a ajuda dele. Ele nos dá vitórias no meio disso e nos deixa um manual escrito de como nós devemos agir. O problema é qual o valor que eu dou para a palavra de Deus. Porque muitas vezes as pessoas querem usar do que é conveniente da Bíblia e não acreditam nela como ela realmente é. Então, essa parte aqui está falando assim, Abraão era rico. Opa, essa parte eu quero. Aí Jesus fala, o filho do homem não tem onde repousar a cabeça, no mundo tereis aflições. Essa parte eu não quero. Ou então, você vê lá um verso da Bíblia que fala que nós somos mais que vitoriosos. No outro você vai ver, Paulo fala assim, por isso eu estou passando essas coisas. E ele estava preso, apanhando, chicoteado. Essa parte eu não quero. Ou pior,
vai lá e vê o que a Bíblia diz e fala assim, isso não funciona hoje. Então Deus deixou um manual, será que eu dou valor para ele? Será que eu acredito no que ele diz mesmo? Se eu posso acreditar, se eu posso confiar a minha eternidade inteira no que Deus diz com respeito à salvação, será que eu não posso confiar que Ele tem também a resposta para o meu dia a dia, para os meus dilemas, para o meu casamento e para a criação dos meus filhos? O mesmo Deus, com a mesma sabedoria, com o mesmo amor, com o mesmo poder, com a mesma graça, que nos salva em Cristo Jesus, é o mesmo que também nos dá soluções para os nossos problemas do nosso dia a dia. Só que às vezes tem um preço a pagar. Às vezes eu tenho que abrir mão do que eu acho, do que eu quero, para fazer aquilo que Deus diz. Então, qual o valor que eu dou para a palavra de Deus? Ela é importante para mim? Realmente eu acredito que ela é a palavra de Deus? Então, o nível de autoridade que eu dou para a Bíblia é que vai dizer como que eu vou viver. Se eu vou praticá-la ou não. Bom, vou dar um exemplo para vocês antes de a gente passar para o próximo ponto. Uma pessoa falou assim para mim, passou por um problema muito grande, mas muito grande. Não vou falar aqui. E era muito difícil a situação de perdoar. E aí, depois de tudo que essa pessoa passou, ela falou assim para mim, olha, de tudo isso, tem uma coisa que eu não tenho escolha, que é perdoar, porque Deus manda, eu tenho que obedecer. E às vezes a gente não quer perdoar, porque a gente é orgulhoso, a gente acha que está no direito, mas o perdão é libertador. O perdão tira de nós o sofrimento, a dor, aquilo que queima no nosso coração. Por isso que Deus manda perdoar. Agora, qual o nível de autoridade que a Bíblia tem sobre a minha vida? Se Deus manda eu perdoar, eu vou lá e perdoo. Se Deus manda eu mudar a minha conduta, eu vou lá e mudo. Se Deus manda eu olhar para as coisas com outro olhar, com outro ângulo, eu vou lá e olho. Será que nós temos a Bíblia como autoridade sobre as nossas vidas? Então vamos lá. Um dos erros muito grandes que é cometido, é o não conhecer o que a Bíblia diz. Então muitas pessoas sofrem na vida conjugal ou na criação dos filhos por não saber o que Deus diz sobre o assunto. E nós estamos aqui para saber, tá? Então tem um texto em Oséias e em Mateus. Vamos ver Mateus primeiro, 22 e 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então, muitas vezes a gente erra por não saber o que a Bíblia diz. Agora tem um tipo pior, que muitas vezes a gente rejeita o que a Bíblia diz. Vamos lá em Oséias capítulo 6, capítulo 4, verso 6. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Veja que ele cita duas razões pelas quais o povo estava sofrendo, o povo de Israel. Uma é porque não conhecia, e aí depois do ponto vem a segunda frase, porque rejeitavam o conhecimento. Muitas vezes a gente sofre por não saber o que a Bíblia diz. E aí vamos pensar, o nosso assunto é a criação de filhos. A gente sofre por não saber o que a Bíblia fala sobre isso. Agora, pior do que não saber é rejeitar o que ela diz. Então muitas pessoas sofrem porque acham assim, isso não tem nada a ver. Isso não é para hoje. E rejeitam o conhecimento. Olha só, capítulo 6, versos 3 e 4. É um verso que é muito usado. Oséias 6, versos 3 e 4. Conheçamos o Senhor, esforcemos-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas no inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Que posso fazer com você, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que rosa na porta. Então, olha só o que ele fala aqui. O povo de Israel, no capítulo 6, versos 1 até 3, ali vai falando, olha,
Deus, vamos voltar um pouquinho. Vocês conhecem o livro de Oséias, certo? O que aconteceu no livro de Oséias? Capítulo 1, Oséias vai casa com aquela mulher lá meio duvidosa. Ele casa, ela pega, trai ele, vai embora, foge com outros homens, fica grávida, fica na sarjeta. Deus vai lá e acolhe ela. Ele vai e acolhe. Aí depois que está tudo bem, que ele cuidou dela, ela volta, faz tudo errado de novo, arruma outro filho, e está lá na sarjeta de novo, e Deus vira para ele, vai lá. E aí ele vai lá e acolhe ela de novo. E aí o povo começa, gente, esse homem não está vendo, essa mulher não presta. É quantas vezes ele perdoar ela, é quantas vezes ela vai aprontar. E o povo com pena do profeta. Aí, diante desse quadro, Deus fala, do mesmo jeito vocês agem para comigo. Toda hora estão me deixando de lado, indo atrás de outras coisas. E aí Deus usa isso e começa a falar, sabe por que esse povo está perecendo? Sabe por que esse povo está vivendo isso? Porque eles não conhecem e eles rejeitaram o conhecimento que a gente leu. Aí chega no meio desse discurso, dessa bronca que Deus está dando, e aí o povo diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Lindo, maravilhoso, certo? Agora a resposta de Deus, olha, o que eu vou fazer com vocês? Porque esse amor de vocês, esse desejo de vocês é passageiro, como uma névoa que cedo passa. O que acontece é que muitas vezes nós não conhecemos, muitas vezes nós rejeitamos o conhecimento, e muitas vezes quando nós dizemos que vamos seguir aquilo, vale para um dia ou dois, no terceiro dia a gente já esqueceu tudo que a gente prometeu para Deus. Quantas vezes teve uma mensagem ou algo que tocou o coração, e aí naquele dia a gente fala, olha, hoje vai ser diferente a minha vida, eu vou agir diferente, agora eu vou fazer isso, ou eu vou fazer aquilo, eu vou ler a Bíblia 3 vezes esse ano, ou uma que seja, eu vou fazer isso, vou falar com aquela pessoa. Passa um dia, 2, 3, a gente não lembra mais nada que a gente prometeu para Deus. Então, quando nós olhamos para a palavra, a gente tem que olhar que ela é autoridade para a nossa vida. Então nós temos que conhecê-la, pegar aquele conhecimento, aplicar para a nossa vida e ser constante na aplicação desse conhecimento. Vamos para o que a palavra de Deus é para as nossas vidas agora, então. Pensando nisso, página 3. Então são versos conhecidos, mas é bom a gente relembrar. Aí você fala, mas quando a gente vai falar dos filhos? Daqui a pouco, a gente tem que estabelecer um alicerce firme, uma base sólida, para depois a gente começar a falar sobre isso. Porque se a Bíblia não é autoridade para a minha vida, não adianta a gente fazer esse curso. Se eu não acredito no que ela diz, não vou acreditar no que vai vir pela frente. Porque vai ter horas, gente, que a gente vai olhar para a Bíblia e falar assim, caramba, Deus põe espelho diante da gente e fala assim, eu vou falar assim, eu estou fazendo tudo errado. Ou eu aprendi tudo errado, mas Deus manda fazer isso. Então, se eu não acredito que ela é a palavra de Deus, que ela tem autoridade sobre a minha vida, o que ela fala é o que eu vou fazer, eu vou perder tempo aqui. Eu não, nós, né? Eu estou aqui de coração, estou dizendo assim, você está aqui, aí você não acredita no que a Bíblia diz, então não faz muito sentido fazer um curso bíblico sobre o que a Bíblia diz sobre a criação de filhos. Olha o que ela é para a gente, Salmo 119, verso 11. Salmo 119, 11. Alguém pode ler? Escondi? No coração da palavra para não pecar contra ti. Escondi no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Ou seja, a palavra de Deus dentro da nossa vida, dentro do nosso coração, vai fazer com que a gente tenha conhecimento do que deve fazer para não pecar. Se a gente quer criar filhos e não quer errar, a gente tem que conhecer o que ela diz. O pecar, uma definição de pecado é errar o alvo. Nós temos um alvo na criação dos filhos e nós vamos ver, nós vamos estudar sobre isso. Se eu não conheço esse alvo, eu atiro para tudo que é lado, porque eu não sei para onde eu estou atirando. E é por isso que às vezes eu não estou vendo os resultados, porque eu estou atirando para todos os lados. Então,
Eu vou conhecer a palavra, vou esconder no meu coração para não pecar contra Deus, para não errar. Segunda questão, João capítulo 17. Nós vamos ler o verso 14 e nós vamos ler o verso 17. Alguém pode ler o 14 agora? Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Então, Jesus disse: eu lhes dei a palavra, a tua palavra, e o mundo rejeitou por causa disso. A gente tem que ter convicção de que a partir do momento que a gente olha para a verdade, olha para a Bíblia, algumas horas vai haver um conflito entre o que o mundo diz e o que a Bíblia diz. E algumas vezes eu vou ter que fazer uma escolha. Ou eu acredito no que o mundo diz, ou eu acredito no que a palavra diz. E às vezes eu vou ser perseguido, criticado, ou vão zombar de mim por querer acreditar no que Deus diz. Verso 17. Santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, Jesus aqui, só para a gente lembrar o que está acontecendo, o Evangelho de João, mais ou menos 40% dele é a oração, é o finalzinho da vida de Jesus. Capítulo 11, ele ressuscita Lázaro, depois que vem a entrada triunfal em Jerusalém, já vem a Páscoa. E ali, naquela noite, ele ora essa oração do capítulo 17. O capítulo 14 é na ceia. E Jesus estava discursando e falando assim: gente, eu estou indo para o meu pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Olha, lá na casa do meu pai tem muitas moradas, e eu vou preparar um lugar para vocês. Aí sempre tem um boca aberta no meio dos discípulos, né? E vira e fala assim: tá, mas para onde você vai? A gente não sabe o caminho, como que a gente sabe para onde você vai? Aí Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí Jesus fala: mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou mandar o Consolador, ele vai lembrar vocês daquilo que eu ensino. E é no meio desse tempo aí que vem isso: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, muitas vezes nós vamos ouvir coisas sobre criação de filhos na televisão, no mundo acadêmico, de amigos, de parentes e da Bíblia. Agora eu tenho que escolher o que é que eu vou acreditar. E aí Cristo está deixando bem claro: a palavra é a verdade. Ela é a verdade que nos dá a salvação, certo? Será que essa mesma verdade que nos conduz para o céu não pode nos ajudar a criar os nossos filhos? Ela é a única verdade. Então, o que a palavra de Deus é para a minha vida? Ela me ajuda a não errar. Ela me ajuda a saber o que é certo e o que é errado, o que é verdade e o que é mentira. Continuando, terceira razão, terceira coisa que a palavra de Deus é para as nossas vidas. Salmo capítulo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Já aconteceu você criando os filhos, você pensa assim: eu queria uma luz no final do túnel, eu não sei o que eu faço com essa criatura, né? Aqui tá, a Bíblia fala o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Por que lâmpada para os pés? Antigamente a pessoa ia andar, amarrava, era tipo uma lamparina que ele podia amarrar na canela, e cada passo que ele dava, aquilo iluminava o passo que ele tinha que dar. O que acontece conosco é que a gente quer ver 20 anos à frente, e Deus está querendo mostrar qual é o próximo passo que eu devo dar. E eu dou o próximo, e dou o próximo, e dou o próximo, e quando chegar eu estou lá. Mas o problema é que eu não quero dar os passos à luz daquilo que Deus me mostra. E tem horas que eu vou ter que dar passos. Eu não consigo enxergar 1 metro na frente, mas eu consigo enxergar o próximo passo. E Deus mandou eu dar esse passo, eu vou dar. Por isso que diz que ela é lâmpada para os pés e luz para o caminho. 1 Pedro 1,19. Talvez é 2 Pedro, deixa eu olhar rapidinho. É isso mesmo: temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis de estar atento, como uma luz que ilumina em lugar escuro, até o dia amanhecer, e a estrela da alva apareça em vossos corações.
Ou seja, eu estou na escuridão sobre a criação dos meus filhos. A palavra, aquilo que foi escrito pelos profetas, aquilo que Deus deixou escrito para mim, ilumina o passo que eu tenho que dar no meio da escuridão, até que o dia amanheça. Eu dou um passo, eu faço algo que ela pede de mim, e à medida que eu vou fazendo, vou obedecendo, vai clareando o dia, vai clareando a situação, vai melhorando a situação em casa. Os passos que um cônjuge dá na direção do que a palavra diz para salvar o casamento, às vezes você dá 1, 2 e pensa assim, eu não estou vendo nada. Mas aos poucos, conforme vai dando os passos, vai começando a clarear no meio da escuridão. Na criação dos filhos também. É uma questão de obediência. Mas eu não estou vendo o amanhã. Mas o hoje, o primeiro passo, você sabe. Então dê. É isso que Deus está falando. Então a palavra é aquela luz que dá a direção para o próximo passo que eu devo dar. Continuando, outra coisa que a gente tem que ter convicção sobre a palavra é que quando eu penso que não sei mais o que fazer, Deus dá sabedoria. Provérbios 2, 6. Pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Um dia eu ouvi de um pai assim: eu não sei mais o que eu faço com esse piá, porque eu já tirei tudo, só falta eu tirar comida. Já tirei videogame, já tirei televisão, já tirei celular, não sei mais o que tirar, só se eu tirar comida agora. Deus é aquele que pode nos dar sabedoria. Em Tiago, capítulo 1, eu acho que não está aqui, mas se vocês quiserem, pode corrigir na apostila ali o texto de Pedro, né? Não é 1 Pedro, é 2 Pedro. E aqui nesse texto que fala sobre Deus dar sabedoria, também tem Tiago, capítulo 1, verso 5. Tá? E é interessante o que esse texto de Tiago fala, porque ele está falando de provação, de momentos difíceis da vida. O verso 2 fala assim, tende por motivo de grande alegria passardes por várias provações. É fácil passar por provação? Na provação a gente quer reclamar, quer chorar, mas não se alegrar. Mas por que eu posso me alegrar? É que no meio da provação, aí vem o verso 3, é no meio da provação que eu vou sendo aperfeiçoado. É no meio da provação que eu vou adquirindo perseverança. E Deus vai fazendo um trabalho em minha vida para que eu seja útil nas mãos dele. Os versos 3 e 4 se resumem nisso. Aí os 5. Aquele que tem falta de sabedoria, peça para Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes improspera, e se lhe há concedido. Nas horas de dificuldade a gente ora, Deus me livra, Deus me ajuda, Deus me tira dessa. Mas a gente não ora, Deus me dá sabedoria para eu aprender as lições que eu preciso nesse momento. E Deus dá. Na hora que a gente fala, eu não sei o que eu faço com essa criatura, mas Deus pode nos dar sabedoria para como nós vamos agir no meio dessas situações. Quinta convicção que a gente tem que ter sobre a palavra de Deus é que ela é um escudo. E ela é proteção para a nossa vida e é uma proteção para os nossos filhos, para criar os nossos filhos. Provérbios 35. Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam. Então, ela é um escudo para quem confia nela, ela é uma proteção para quem confia nela. Quando nós olhamos para o que a Bíblia diz e resolvemos praticar, nós estamos protegidos por aquilo que ela diz. Então, se Deus manda perdoar, Deus está protegendo o meu coração de ficar sofrendo por algo que de repente eu nunca vou conseguir resolver. O único jeito de resolver é com perdão. Se Deus manda o marido amar a esposa considerando-a como um vaso mais fraco, ele pensa, mas você não sabe a onça que eu tenho em casa, né? Ou a mulher, você não sabe o traste que tem lá. Mas se eu tomo os passos na direção que Deus coloca, eu estou protegido por aquilo que a Bíblia diz. Embora eu não veja na hora, mas aquilo me traz uma proteção para os próximos passos e a direção que Deus quer. Também, Romanos 10, 17. Um dos desejos que tem que ter no nosso coração é que os nossos filhos entendam a salvação e creiam. E a palavra de Deus é tão importante no dia a dia, que é ela que vai produzir fé no coração dos nossos filhos. Romanos 10, 17.
E assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra em Cristo. Então, você ouve a palavra, e à medida que você vai ouvindo a palavra, aquilo vai desenvolvendo em você fé. Existem 1000 formas de evangelizar, válidas, boas. Agora, eu gosto mesmo, e quem me conhece já sabe qual é o jeito que eu gosto. A gente começa lá em Gênesis e vai estudando a Bíblia. E a pessoa vai ouvindo sobre Deus, vai ouvindo sobre como Ele é, como Ele age, e aquilo vai desenvolvendo fé em Deus, no que Deus diz, na palavra de Deus. Quando chega lá na frente, onde é confrontado alguma coisa, a pessoa já está desenvolvendo essa fé. Porque o ouvir a palavra produz fé. Então, se nós queremos que nossos filhos sejam pessoas boas, nós temos que pensar na salvação deles. Nós temos que pensar em que parte do nosso papel é que eles tenham fé naquilo que Deus diz também. Então a Bíblia é muito importante. Outra coisa que a gente tem que ver que ela é importante, ela é um guia eficaz e vivo. Hebreus capítulo 4, verso 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Então a palavra é viva e eficaz. O que quer dizer isso? Ela é viva, ela é para hoje, ela funciona hoje, ela é eficaz, ela produz o resultado que ela diz que ela produz, ela funciona. E isso é importante porque eu já vi muita gente dizer, isso funcionava lá naquela época, hoje não funciona mais. Os princípios que ela fala funcionavam 1000 anos atrás, 1000 anos antes de Cristo, 2000 anos antes de Cristo, e funcionam hoje. Ela é viva porque ela é atual. Quando ela fala de certas verdades para a gente pensa assim, parece que está escrevendo para nós hoje. E foi escrito para Israel 3.500 anos atrás, de repente. Ela é eficaz porque quando eu coloco em prática o que ela diz, vai dar certo. Se eu quero que o meu casamento funcione, eu tenho que colocar em prática o que ela diz. Se eu quero que os meus filhos sejam bons, eu quero controlá-los, eu quero saber como criá-los, eu tenho que colocar em prática o que ela diz. Porque ela é viva e eficaz, ela produz um resultado que vai funcionar lá no final. 8. É um guia seguro para ser aprovado. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como um leigo que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra, que maneja bem a palavra da verdade. Veja só, que é um guia seguro para a gente não ser envergonhado, para a gente ser aprovado. Isso funciona em todas as esferas da nossa vida, seja a vida cristã, vida profissional, vida conjugal, criação de filhos. Colocar em prática é o guia seguro que Deus nos deu. Vamos andar um pouquinho mais rápido. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Veja que a palavra é o quê? Ela é o vivo e eficaz lá em Hebreus, e aqui fala que ela é o quê? Útil. Ela nos corrige, ela nos instrui, ela mostra a direção para a nossa vida, ela nos aperfeiçoa. Então, como pais, ela vai corrigir a nossa maneira de agir com os nossos filhos. Ela vai dar a instrução de como nós devemos cuidar deles. Ela vai dar a direção que nós precisamos. Ela vai nos aperfeiçoar como pais, para que a gente possa colocar em prática e aí ser um instrumento para aperfeiçoar os nossos filhos. 10º. Lucas, pode falar. Só um ponto ali diz ali que ela é útil para a repreensão, né? Sim. Quando nos colocamos como papéis de pais, muitas vezes a palavra repreensão vem à nossa mente repreender os filhos, mas a Bíblia também serve para a repreensão nossa, mesmo como pais. Sim.
E muitas vezes Deus usa os filhos para fazer a gente passar vergonha, né? Tipo, ficar nervoso no trânsito, sai da casinha e aí o filho atrás, papai, né? Mas a Bíblia nos corrige e corrige nossos filhos. Nós todos precisamos de correção, gente, sempre. Quando a gente olha a Bíblia, é como um espelho colocado diante de nós, mostrando o que precisamos melhorar, o que precisamos fazer, onde nós devemos agir. Existe um livro muito bom, se vocês depois quiserem, eu vou de vez em quando estar indicando livros para vocês, tá? Estudar. Existe inclusive um curso sobre isso, que chama autoconfrontação. Ou seja, você olha para a Bíblia e confronta a sua vida com o que a Bíblia diz. É forte, mexe com a gente até, mas fazer a gente confrontar, mostrar onde estamos errando e corrigir nossa conduta, nossa maneira de ser. Isso vai funcionar inclusive na criação dos filhos. Lucas 11, 28. Gente, eu quero que vocês interajam, tá? Eu estou puxando aqui, mas eu posso ir mais devagar, eu posso parar, a gente explica. Vocês podem dizer, eu não concordo. Bom, vamos entender por quê, vamos discutir, entender as coisas. Lucas 11, 28. Mas ele disse: antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Bem-aventurado é muito mais do que feliz. É como se dissesse assim, muito feliz. Não é uma felicidade comum. Muito feliz é aquele que ouve a palavra e guarda. A prática da Bíblia traz felicidade. A prática da palavra vai trazer felicidade para o nosso lar. A prática da palavra vai trazer felicidade para os nossos filhos. Às vezes a gente pensa, mas se eu fizer isso, será que meu filho vai gostar de mim? Mas se eu fizer isso, como que vai ser? A Bíblia diz que a prática traz muita felicidade. Não é só felicidade, é bem-aventurado aquele que ouve e coloca em prática. 11, Tiago 1, 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, uma coisa é ouvir a palavra, mas nós somos chamados a ouvir, saber, mas praticar. Não adianta nada eu saber tudo e não colocar em prática. Eu preciso ouvir e colocar em prática. Nós somos desafiados a ser cumpridores do que a Bíblia diz. Então, nós vamos estudar o que Deus diz sobre a criação de filhos. E nós começamos por um caminho que alguns não esperavam. Por que vai falar de marido e mulher, de os dois se entenderem? Porque se não se entender, não vai funcionar lá na frente. Então vamos colocar em prática o que Deus diz. E colocando em prática, aí a gente vai ver os resultados lá na frente. 12. A prática da palavra nos faz prosperar nas responsabilidades, inclusive como pais. Vamos ler primeiro Josué 1, 7 a 9 e depois a gente vai para as aulas. Josué, capítulo 1, versos 7 a 9. Alguém pode ler? Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Desculpa de interromper. Olha só, seja bem sucedido. Continua. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então olha só, Deus chama Josué. A tarefa dele não era fácil. Moisés morreu e Deus fala, Josué, agora você assume o lugar dele. Deus, mas
Moisés era o cara, como que eu vou conseguir isso? Aí Deus fala assim: eu vou te dar um guia seguro de como você vai conseguir, como você vai prosperar, como você vai cumprir suas responsabilidades, como você vai ser bem sucedido. Está aqui a minha palavra. Não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita. Anda na linha dela e você vai ser bem sucedido. Não te mandei eu? Seja forte, corajoso e procura cumprir o que está escrito nesse livro. Veja só que nós temos um desafio e nem sempre é fácil. Nós já começamos dizendo, criar filhos é difícil. É muito difícil. Mas nós não podemos nos acovardar. Deus colocou diante de nós um desafio e Ele disse que dá para ser bem sucedido nesse desafio. Ele disse que dá para dar conta disso. Vamos ser fortes, vamos ser corajosos, vamos buscar colocar em prática. Por quê? Se a gente colocar em prática, vai lá. Se a gente quer sucesso em qualquer obra que a gente for fazer. E a obra que nós somos chamados hoje é criar filhos. Então a gente precisa dessa palavra. Não se desviar nem para um lado nem para o outro. Às vezes vai se desviar para o lado do liberalismo, às vezes vai desviar para o lado da tirania. Não, nós vamos andar no trilho que Deus estabeleceu. O Salmo 1, versos 1 a 3, eu vou parar até um pouquinho aqui nos Salmos, a gente vai fazer uma comparação com Jeremias, para a gente colocar bem isso na nossa mente, tá? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Se a gente quer ser feliz de verdade, a gente não pode ir no conselho do ímpio, não pode ir no conselho daquele que não leva Deus em conta. O ímpio, às vezes a gente pensa que é um cara ruim, que é um cara mau, que é um cara perverso. Não, o termo ímpio aqui, ele é em contraste com a piedade. É um termo que nós quase não usamos mais. E por causa do que aconteceu no passado, com um movimento chamado pietismo, as pessoas até nem querem ouvir sobre esse assunto piedade. Porque foi um movimento que começou com uma ideia muito boa, só que caiu para alguns extremismos de legalismo, que fez com que as pessoas rejeitassem aquilo. A ideia do pietismo era o seguinte: gente, nós temos que temer a Deus, nós temos que viver de um jeito que agrade esse Deus, nós temos que viver uma vida pia, uma vida dedicada a Deus. Era essa a ideia. Só que chegou um ponto que você não podia dar risada, que já tratava como sendo pecado. Então acabou criando-se uma aversão a essa ideia. Mas na Bíblia, quando fala de piedade, é o seguinte: aquela pessoa que olha para Deus e leva Deus em conta em tudo aquilo que Ele faz na sua vida. Será que Deus ia se agradar disso? O que Deus pensa sobre isso? Então eu vou agir à luz do meu temor a Deus. E a impiedade é o contrário disso, ou seja, alguém que vai fazer as coisas não levando Deus em conta. Então, no nosso contexto de vida, tem muitas pessoas que são gente boas, trabalhadores, professores, didatas, pessoas influentes na sociedade. Não são pessoas ruins, não são bandidos. Porém, nas suas definições, nos seus ensinos, na sua maneira de se conduzir, não levam Deus em conta. Então nós temos que cuidar do seguinte: os conselhos que nós ouvimos estão vindo de quem está levando o que Deus diz em conta, ou de pessoas que não querem saber de Deus, querem tirar Deus da vida secular da gente. Então a gente tem que cuidar com esses conselhos. Pode ser um cara bem gente boa, pode ser um amigo, você senta, toma um lanche com ele, dá risada com ele. Porém, às vezes os conselhos dele vão contra o que Deus diz. E a gente tem que o quê? Rejeitar isso. O conselho dele, não a pessoa. Então, rejeite os conselhos que não colocam Deus em pauta, que vão contra o que Deus diz. O segundo ponto é parar no caminho dos pecadores. Aí você se acostuma e começa a estar junto ali. E o terceiro é você senta na roda e pronto. Aí virou, tomou conta de você. Aí ele vai para o segundo ponto, verso 2. Antes,
Então, bem-aventurado, muito feliz é o quê? É aquele que, em vez de estar nesse ambiente, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Verso 2 diz. Então, a razão do meu prazer, da minha alegria, e o que vai direcionar os meus passos, são os conselhos que Deus dá na sua palavra. Se eu quero ser bem sucedido, se eu quero ser feliz, é em cima dos conselhos que Deus dá. Aí ele vai para uma comparação, no verso 3. Aquele que age assim, ele vai ser como árvore plantada junto a ribeiros, que dá o seu fruto na estação certa. Se você pega lá uma árvore plantada no meio do nada lá, quando dá um pouco de seca, ela já começa a murchar as folhas. Quando vem uma intempérie, ela já não vai produzir direito. Mas aquela que está junto do ribeiro, o ribeiro a alimenta de tal forma que as folhas não vão murchar e que não vai faltar fruto. Então ele compara que a nossa vida, quando nós vamos beber na palavra, no que Deus diz, no temor a Deus e naquilo que Ele fala para as nossas vidas, as nossas folhas não vão murchar, não vai faltar o fruto, e não vai faltar sucesso na realização da nossa tarefa. Agora, quando eu vou beber fora dali, aí eu posso ficar decepcionado, aí a folha murcha, aí o fruto não vem. E interessante que esse mesmo salmo, ele tem uma conexão muito forte com Jeremias 17:9. Então vamos lá em Jeremias 17, e eu vou fazer uma associação, não está na apostila, Jeremias 17, se você quiser pôr. Jeremias 17, o verso 9, muita gente conhece ele, que diz assim: enganou-se ao coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Você já ouviu aquela frase? Você tem que seguir o teu coração. Será que é seguro mesmo? Quantas vezes a gente no coração sentiu algo e depois quebrou a cara? Quantas vezes a gente acreditou em algo e depois percebeu que estava errado? O nosso coração não é uma fonte segura, porque ele é volúvel, ele se deixa levar por circunstâncias e por aparências. Mas o interessante é que esse verso que fala que o coração humano é enganoso, ele está no seguinte contexto. Olha só, nós vamos pegar versículo 5, tá? Jeremias 17:5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, porque será como uma tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Veja como é interessante que ele fala aqui. A gente, quando a gente resolve confiar no homem, em vez de confiar em Deus, confiar no que o homem diz, em vez de confiar no que Deus diz, nós corremos um risco enorme, e muito provavelmente vai ser o nosso fim, de um deserto, de uma vida amarga. Já aconteceu com a gente, talvez já aconteceu com vocês, de a gente acabar em alguns momentos da vida, por circunstâncias, decepção com pessoas, porque assim, Deus nunca decepciona a gente, mas pessoas nos decepcionam. E a gente às vezes acaba se afastando de Deus por culpa das pessoas. E a gente comete o maior erro que poderia cometer. Porque alguém me decepcionou, aí eu pego e me afasto de Deus. Então, já aconteceu que a gente esquece de Deus e resolve fazer do homem o nosso braço, o nosso conselheiro, e aí a gente vai atrás daquilo que as pessoas dizem, daquilo que a sociedade impõe, daquilo que o meio acadêmico determina para nós, e nós confiamos totalmente naquilo com a melhor das intenções. Só que quando passa um tempo, a gente se vê no deserto, a gente se vê sem água, se vê mal, se vê seco, porque a nossa confiança foi para o lugar errado. Nós fomos beber no lugar errado, não tinha água e ficamos secos. Agora olha o contraste, verso 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como árvore plantada junto às águas e estende as suas raízes para o ribeiro. Lembra do Salmo 3?
estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. No ano da sequidão não se preocupa, nem deixa de dar fruto. Ou seja, quando nós estendemos as nossas raízes para a fonte certa, para o Senhor, para aquilo que Ele diz, mesmo nos tempos secos, nós não seremos afetados. Nos tempos difíceis, ainda produziremos frutos. A folha não vai ficar seca, sempre vai estar verde. Por quê? Foi para o ribeiro. O chamado de Deus é o seguinte: não confie no homem, não confie no seu coração, estenda as suas raízes para o ribeiro, estenda as suas raízes para mim, confie em mim, e aí você vai ver o que eu vou produzir. Veja que o segredo para a árvore não secar, não ter as folhas secas e dar o fruto, é onde as raízes estão fincadas. O segredo da decepção é se as raízes estão fincadas na terra seca, na confiança no homem, na confiança em si mesmo, no seu próprio coração. Mas o segredo de ter um fruto, da folha não ficar seca, da folha sempre estar verde, é quando as raízes vão para o ribeiro, vão para o Senhor, vão para a palavra. E mesmo nos dias difíceis, Ele não vai ser abalado. Então Deus nos chama para isso. Resumindo, lá na página 4 já, a palavra de Deus é suficiente. Ela tem as respostas para a nossa vida, tá? Ela é tudo o que nós precisamos. Nela a gente encontra a resposta para os nossos dilemas, a solução para os nossos problemas, a alegria para o nosso viver. A palavra é viva, é eficaz, é suficiente para nos guiar. O Senhor está nos chamando hoje: vem para o ribeiro, e aí você vai aprender a criar filhos. Aí você vai ter sucesso no criar filhos, na sua vida, de um modo geral e específico na criação de filhos. O problema é o seguinte: como que a gente vai agir quando há um conflito entre o que eu penso e o que a palavra de Deus diz? Às vezes acontece isso ou não? Às vezes eu já vi muito. A Bíblia diz tal coisa, a pessoa fala: mas eu penso diferente. Tem um monte de coisa que eu penso diferente, eu tenho que escolher. Ou eu acredito no que a Bíblia diz, ou continuo pensando diferente. Eu tenho que fazer uma escolha. E aí tem um texto que eu gosto muito, que é Romanos 3, versos 3 e 4. Então, se alguns não creram, será que a incredulidade deles anulará a atividade de Deus? De modo nenhum. Seja Deus verdadeiro e todo ser humano mentiroso, como está escrito: para que sejas justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Então, o texto aqui está falando de Israel, mas isso funciona para tudo na vida. Porque alguém não acredita, então agora anulou o que Deus disse? Porque alguém acha que não dá certo, mudou a verdade de Deus? E qual é a resposta que a Bíblia dá? De maneira seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Gente, na vida da gente, o tempo todo, a gente tem que fazer escolhas entre o que Deus diz e o que eu acho, entre o que Deus diz e o que me ensinaram, entre o que Deus diz e o que a sociedade impõe sobre mim, entre o que Deus diz e o que a televisão fala, a internet fala, ou o professor fala. A vida inteira nós temos que fazer escolhas. E se a gente quer ser bem sucedido, seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Vamos para o ribeiro, vamos para o Senhor, vamos ali acreditando que ela é a verdade para a nossa vida. E aí, vamos fazer algumas perguntas para pensar nisso. O que a palavra diz sobre a minha responsabilidade como pai? Sendo bem específico. Qual o valor da palavra de Deus sobre a minha vida? E qual a autoridade que ela tem sobre a minha vida? Porque isso vai ser determinante se eu vou ter sucesso como pai ou não. Lembrando que somos pecadores, como eu falei no começo, também sou, também errei, e a gente tem que voltar para o Senhor e buscar as respostas nele. Mas assim, gente, a base para uma criação de filhos, a base para uma vida, a base para um casamento, é qual o valor e qual a autoridade que a palavra de Deus tem sobre a minha vida. Eu acredito que ela é verdade,
eu acredito que ela é viva, eu acredito que ela é eficaz, eu acredito que ela é escudo, eu acredito que ela traz felicidade, eu acredito que eu vou ser bem sucedido, eu acredito que Ele vai me fazer prosperar no caminho certo, ou não. Então, a partir daí, a gente pode dar os próximos passos, quando a gente consegue responder essas perguntas. Vamos abrir em Crônicas, 2 Crônicas 7. Às vezes a gente para e pensa assim, começando o estudo, fala assim, mas para mim não tem esperança não. Olha, meus filhos já estão numa situação que você não faz ideia. Ou, meu casamento já está num pé que não tem mais jeito. Ou a minha vida está um caos, eu estou que nem aquela descrição de Jeremias. A folha está seca, o fruto não produz mais, a terra é árida, eu estou no deserto. Então, 2 Crônicas 7, 14 e 15. Alguém pode ler? Há esperança para nós, há esperança para a nossa família, há esperança para os nossos filhos. 2 Crônicas 7, 14 e 15. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Então, se o meu povo se humilhar e clamar, eu sararei suas feridas, eu sararei a sua terra, eu sararei o seu casamento, eu sararei os seus filhos. Se nós chegarmos ao Senhor, nos humilharmos e dizer assim, eu preciso de Ti, eu fiz errado, eu busquei métodos, eu busquei situações diversas, eu não acreditava que o Senhor falasse sobre esse assunto, eu estou sem rumo, meu casamento está no lixo, meus filhos não sei mais o que fazer. Se eu me humilhar e dizer assim, Senhor, eu preciso de Ti, clamar pela misericórdia dEle e buscar nele, na sua palavra, a solução, há esperança para a nossa família, há esperança para os nossos filhos, há esperança para a nossa vida. Salmo 127, 1 a 4. E aí nós vamos encerrar essa parte de introdução, essa primeira parte do nosso estudo sobre criação de filhos. Salmo 127, versos 1 até 4. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Bom, Deus fala que os filhos são uma bênção de Deus nas nossas vidas, certo? Quando eles nascem a gente acha isso, aí quando a gente começa a ficar sem dormir a gente já desconfia. Né? O meu primeiro filho foi 5 meses sem dormir, ele chorava a noite inteira, a gente não sabia que ele tinha um problema com lactose e aí foi um caos. Mas aí eles crescem, ficam bonitinhos, fofinhos, né? E a gente fica apaixonado por eles. Só que de repente, aquela coisa linda, maravilhosa, do nada vira uma coisa que você fica assustado. O que aconteceu com essa criança linda? Porque quando não faz o que ele quer, ele vira um monstro dentro de casa, não é? E aí a gente pensa, mas diz que é presente. Então vamos olhar o que Deus diz e vamos pensar sobre isso. Primeiro, Deus fala o seguinte, que os nossos esforços, sem confiar nele, estão fadados ao fracasso. Porque em vão vigia a sentinela, se Deus não cuidar. Os trabalhadores, em vão vão trabalhar se Deus não edificar. Porém, não está dizendo que não deve edificar e que não deve vigiar. Está dizendo que a gente deve edificar confiando em Deus. Que a gente deve vigiar confiando em Deus. Então, Deus está falando para a gente o seguinte: você precisa de mim para aquilo que você vai fazer. Seja vigiar, seja construir, seja cuidar de um lar, seja cuidar do presente que Deus tem te dado, que são os filhos. Nós precisamos da ajuda dele. Nós precisamos agir, precisamos vigiar, precisamos trabalhar,
mas nós precisamos da bênção de Deus, senão nós não vamos conseguir sozinhos. Outra coisa curiosa é que é a comparação que ele faz. Diz que é como flecha nas mãos do valente. A figura da flecha é o seguinte: você olha e você tem que mirar para a direção certa para atirar, senão não vai para lá. A gente achar que os nossos filhos sozinhos vão dar certo, não vai. Nós temos que ter a intencionalidade de pegar essa flecha, essa bênção que Deus nos deu e apontar na direção certa, senão não vai chegar no alvo certo. Então Deus nos coloca num papel muito importante. Existe o princípio da mordomia. Deus colocou o presente nas nossas mãos. Como nós vamos cuidar dele? O estudo sobre mordomia, ele é fantástico, porque ele faz a gente refletir o seguinte: nada é meu, tudo é de Deus. Ele me deu algo por um tempo e eu vou cuidar daquilo que é de Deus, não que é meu. Sabe aquela coisa quando a gente pega um carro emprestado, você vai até com medo, principalmente se for um Passat assim, de colecionador, uma coisa assim. Se é um carro, as pessoas acho que eu vou até a pé, de medo de acontecer alguma coisa. É assim que a gente faz? Porque não é meu. Vamos lembrar, quando você olha para sua esposa, ela não é minha. Deus me colocou como mordomo para cuidar de algo precioso que é dele. Isso muda toda a perspectiva da maneira como eu vou cuidar. Quando você olha para o teu marido, ele não é meu, ele é de Deus. E Deus colocou ele na minha vida para eu cuidar dele na perspectiva do dono, que é Deus. Deus colocou os filhos diante de mim como uma bênção, embora na hora eu não estou enxergando isso, mas os filhos não são meus, eles são de Deus. Então eu não posso criá-los do jeito que eu quero, eu tenho que criá-los do jeito que Deus quer. E saibam, tenho certeza que esse princípio é muito claro e fácil, porque daqui 20 anos ou 25, os filhos vão embora de casa, fica só os dois aí em casa. Essa é a questão. Os filhos não são nossos, são de Deus. Então nós temos que levá-los, conduzi-los, criá-los na direção, no propósito do dono deles, que é Deus. Então, para onde vamos apontar as nossas flechas? Para onde nós vamos apontar essa bênção que Deus tem nos dado? Então, gente, o Israel já está preparando o grupo ali. Essa segunda parte, nós vamos começar hoje. Vai a semana que vem inteira. Talvez precise pegar mais um pouquinho da outra. Mas eu fiz um apanhado de algumas partes principais. Tem algumas colocações minhas. Mas esse livro aqui eu achei muito bom. É o melhor livro que eu já li sobre criação de filhos. Tá? Pastoreando o coração da criança. Então esse livro aqui, ele mata a pau. Tem outros bons, mas é o que eu mais gosto. Então a base é esse livro, desse pedaço, dessa segunda parte. Mas é só a base, eu coloquei algumas coisas pessoais também. Esse livro, se alguém quiser, esse eu consegui trazer uns 10 ali. Então se alguém quiser depois comprar, vocês não tem ninguém comprar nada, não estou aqui para vender nada, a apostila de graça, o curso é de graça, o nosso propósito é esse. Mas eu trouxe alguns desses porque não é tão fácil às vezes achar. E tem um sobre ensinar a criança, mas aí eu vou explicar lá na frente como você passar o curso bíblico para a criança entender a Bíblia. Esse é raríssimo, é dificílimo de achar. Mas aí eu mostro depois para quem quiser ver, tá? Diga. O Israel criou um grupo ali, não sei se não conseguiu entrar. Se alguém entrou, eu vou com... Daí depois, algum comunicado, algum material, alguma coisa. A gente joga ali também. Isso. Joia. Tá bom, gente, vamos lá? Alguma pergunta da primeira parte? Comentário? Tá. Então, vamos pôr assim, eu vou pegar alguns pontos, vou passar por algumas coisas para a gente lembrar. No livro, ele cita algumas coisas sobre o guia seguro para a gente criar filhos. Tá? Página 5 na sua apostila, se você quer ir acompanhando. Tá? Então, a gente já falou ali na introdução, eu não vou voltar de novo nisso,
que a tarefa mais importante foi dada para amadores, mas Deus nos deu um guia que funciona, que dá certo, que é seguro. E nós vamos seguir esse guia, que é a palavra de Deus. Também existe uma questão que é importante, é a questão da autoridade. O que acontece? Muitas pessoas têm filhos, mas não querem agir como pais e não exercem autoridade sobre os filhos. Deus tem nos colocado no comando. Devemos exercer essa autoridade de forma gentil, mas tem que ser firme. Se você não for firme com uma criança, ela monta em cima de você. Alguém nunca percebeu isso? Tá? Então, o que Deus está falando? Olha só, gente. Nós fomos colocados por Deus num papel importante, criar os filhos. E parte desse trabalho envolve a gente se colocar na posição seguinte: Deus me colocou como autoridade sobre essa criança e eu tenho que exercer isso. Senão ela não vai ter rumo, ela não vai ter direção. A gente, às vezes, questiona, não quer ter autoridade sobre a gente. Naquela ideia anarquista, aquela ideia de se há governo sou contra, essas coisas que são pregadas para todos os lados, elas querem destruir as bases de funcionamento de uma sociedade. Você pega uma firma, seja qual for, pode ter 2 funcionários ou 2.000. Se não tem uma cadeia de comando, ela quebra. É assim ou não é? Se não tiver quem põe a coisa para andar, vai arrebentar. Se não tiver quem vai fazer a compra, não vai sair a compra. Mas se não tiver o chefe que fala: cara, por que você não fez a compra? Ele vai se acomodar. Então, Deus é contra aquela coisa de autoritarismo, tirania, a pessoa humilhar o outro pela posição que tem. Mas o princípio de autoridade, ele funciona para todas as áreas. Se não ter, fala assim: a polícia é isso, é aquilo, aquilo outro. Mas se não tiver polícia, o bicho pega. Aí que está tudo lascado. Não gosto do governo, não gosto do prefeito, não gosto do presidente, não gosto do... Gente, se não tiver quem comande, o país não funciona. Aí a gente quer que os nossos filhos funcionem se a gente tem autoridade sobre eles. Será que vai funcionar? Então, Deus colocou a gente numa posição de autoridade. Olha só Colossenses 3, 20 e 21. Eu só vou explicar para vocês, eu estou gravando aqui, porque tem uma pessoa que quer fazer o curso e por estar viajando não vai conseguir, tá? Então eu estou gravando para a pessoa poder assistir, tá? Colossenses 3, 20 e 21. Filhos, em tudo obedecei aos vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irritei os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Então olha só, filho, respeite seu pai. O pai tem uma posição de autoridade e ele deve exercer essa autoridade, certo? Pai, você tem autoridade, mas não use isso de uma forma inadequada para que os seus filhos não desanimem. Qual é o equilíbrio disso? Você ter autoridade com amor, de forma coerente, e aí a gente vai estudar sobre isso. Como exercer essa autoridade de uma forma bíblica, em amor, de uma forma coerente dentro do que Deus fala. Efésios 6, 1 a 4. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Tá. Somos chamados por Deus para exercer a autoridade, que dê direção e segurança. Veja que uma autoridade sobre o filho é para dar segurança para ele. Fala assim, vamos pensar uma coisa simples. A criança está na calçada brincando, tem lá 3 anos de idade. E ela vai correr, atravessar a rua e vem vindo um carro.
Se você não der a voz de comando, não, deixa ele fazer o que ele quer. O que vai acontecer? Vai ser atropelado. Mas veja só, a gente não treina eles a nos obedecer no dia a dia. Aí ele está ali e você fala, para! E ele nunca obedece, o que ele vai fazer? Vai continuar e vai ser atropelado. Então, quando a gente aprende a dar comandos para os nossos filhos, nós estamos dando segurança, limites que trazem segurança física e emocional para eles. Hoje, eu vou colocar uma opinião pessoal primeiro, depois eu vou explicar por quê, tá? Vocês já perceberam que aumentou muito os casos de feminicídio, de agressão e tudo? Então, eu penso o seguinte: um filho é criado, ou uma filha, sempre todo mundo dizendo sim para ele em tudo. Pode fazer o que quer, manda na casa, cospe na cara do pai, bate na cara da mãe, faz tudo o que quer. Ele cresce e aí ele está junto com alguém. E esse alguém um dia vira e diz não. Ele não aprendeu a lidar com o não, com os limites. O que acontece? Aí ele estoura e ele vai agredir, porque ele não sabe lidar com limites. Então, essa ideia de criar as crianças soltas para fazer o que quer, produz adolescentes, jovens e adultos inseguros, que acabam, quando não têm os seus desejos atendidos, quando não é feita a sua vontade, acabam reagindo em ira, reagindo de uma forma desproporcional, e aí vira agressões, mortes e tudo mais, porque nunca ouviram um não sabe lidar com não sabe lidar com limites. Valdir, é bem importante esse ponto que colocou, porque aqui eu vi que tem mais pessoas da área da educação, e esse tem sido um tópico que tem voltado com muita força dentro das discussões pedagógicas, né, Chay? A gente, óbvio que não numa linha cristã, mas tem se voltado muita discussão sobre isso, sobre a autorregulação das crianças, a resistência à frustração, porque nós temos encontrado um cenário dentro das escolas caótico. E assim, eu falo com propriedade, escola pública e privada. Todos nós temos filhos em escola. Se vocês soubessem as realidades que têm acontecido dentro das instituições de ensino, gente, é ausência familiar. Sim. Tá? É ausência familiar, é problema de família. E assim, não vamos culpar a instituição de ensino que nós estamos praticamente nos matando dentro das escolas para dar conta de tanta demanda. Violência. Que o advogado ouviu sobre isso e censurou. Não podia perder a chance. Violência, às vezes, diagnósticos que são dados justamente por falta de autoridade, então muitas vezes assim, há um exagero de diagnósticos, é óbvio que isso não é a principal causa, mas isso tem causado dentro das instituições de ensino uma dificuldade até de fato a gente exercer aquilo que a gente está ali. A gente virou psicólogo, assistente social, a gente virou tudo menos professor. Sim. Então, assim, as famílias precisam, mãe, porque falta amor para as crianças também. Então, assim, a gente está numa posição de uma profissão praticamente desestruturada por ausência de família. Então, quanto a gente puder ser um multiplicador disso, é extremamente importante. E não ver a escola como um inimigo dos pais, mas sim, o que a gente pode ajudar nesse processo, né? Um desabafo. Não, mas E também como isso tem vindo forte dentro das discussões que a gente tem encontrado, né, na rede pública. A escola é o reflexo do que está acontecendo em casa. Agora, isso multiplicado, esse problema multiplicado por 40 dentro de uma sala. Né? E isso é realmente uma realidade. Pode falar. Acho que psicologicamente, naturalmente falando, assim, nessa questão, a negativa ela não existe, né, para o ser humano. Então, ela precisa ser ensinada. E preferência até ali, por volta de 7 anos de idade, onde é a primeira infância, onde se cria todas as regiões do cérebro, se forma toda essa questão psicológica das crianças e tudo mais. Então, claro que passou dos 7 anos, não tem mais como ensinar. Não, obviamente que existem ainda, é um pouquinho mais dificultoso ali e tudo mais,
Mas psicologicamente a negativa ela não existe para uma criança. Então ela é muito importante que seja ensinado muito firmemente para a criança, principalmente até os 7 anos de idade, né? Que é mais ou menos ali a primeira infância. Sim. E uma criança com 6 meses, vamos supor que alguém discuta com 6 meses, não, mas com 1 ano, ela sabe, ela entende, vai pôr o dedo na tomada, e vai, você não, e ele vai, e dizer não é um ato de amor, ele vai morrer se meter o dedo lá. Dizer não é ato de amor, muitas vezes vai salvar a vida da criança, e a gente também ensinar eles o caminho certo, dar a direção, colocar para eles aqueles limites que eles precisam para viver numa sociedade. E porque como fatores, às vezes, de falta e ausência de limite, causam problemas de aprendizagem, causam problemas de convívio social. Sim. E gravíssimos, não são leves. Não. E é por isso que tanta gente está numa condição, ou às vezes psíquica, ou emocional, tão abalada por essa falta de estrutura. Porque quando falta, tá ali, quando falta autoridade de direcionamento, a gente cria filhos inseguros, desorientados e frustrados. E é o que a gente está vendo numa sociedade hoje. A geração nem trabalha, nem estuda, não faz nada. Procura uma mulher rica para poder sustentar o miserável. São os reflexos. E acho que a importância também está ali, autoridade e direcionamento. Sim. Porque você falar para uma criança de 1 ano de idade, não coloca a mão na tomada, por quê? A gente subestima demais as crianças, né? Você tem que explicar. Não adianta explicar que não pode pôr, por que não pode pôr o dedo na tomada. Tem que explicar sim. Porque é o direcionamento também, né? Não é simplesmente dizer não. Tem que direcionar também. O não, ele tem que ser coerente. Porque, olha como é incoerente o não. Vamos pôr celular, vamos dar um exemplo. Vai? Não pode pegar isso. A mãe fala, não pode pegar. Aí o pai chega, tá, filho, a mãe é chata. Não falou isso, mas deixou claro, não é? Tá vendo como o não fica incoerente? Ou, assim, não pode pegar. Não pode pegar. Não pode pegar. Pega logo para não encher a paciência, então não aguento mais. Ele ganhou. Não foi coerente. Agora, é claro, é difícil, gente. Quando eles fazem pirraça é difícil. Mas nós estamos criando as crianças que elas sejam orientadas, elas sejam seguras. Porque quando elas conhecem os seus limites, conhecem o certo e o errado, isso gera segurança neles. Agora, é claro, nós vamos ver os passos do dia a dia. Nós estamos falando só sobre os princípios básicos. E tem uma questão cultural também, né, porque talvez os pais, né, foram criados de uma maneira que o não, ou o limite, foi de uma maneira muito agressiva, violenta, até podemos dizer, né? Uhum. E que não é dessa forma que a gente precisa fazer. Então, Sim. muitas vezes os pais hoje, eles entendem que amor não entra o limite, não entra a correção. Foi de um extremo para o É a outro. questão da permissividade. Então, se for criado muito Rígido, aí você acaba se tornando permissivo porque você não quer criar o teu filho da forma que você foi criado. Não, Agora vamos. não é, você tem que manter. Tem que ter equilíbrio. Mas vou dar um exemplo de escola, tá? Quando eu estava na 2ª série do primário, 8 anos de idade, tinha um professor chamado Ivo Banduro. Chegava, ele entrava na sala, todo mundo queria ficar em pé. Falava boa tarde. Tudo bem, estou entregando a idade, né? Mais de meio século, 52 anos, mas isso. Aí ele começava, 2 vezes 2, 4 vezes 7, sempre. Todo mundo. Quando ia errando, ia ficando em pé. Aí ele mandava 10 erraram, copiar a tabuada 10 vezes para amanhã. Chegava na aula amanhã, mesma coisa. Todo mundo saiu sabendo a tabuada. Com 1 mês todo mundo sabia a tabuada. Ele era rígido? Era. Mas hoje eu vou no mercado, claro, não é uma compra muito grande, mas até a grande eu sei mais ou menos quanto vai dar. Por quê? Tinha um professor que fez a coisa funcionar. Deu direção, dava orientação, era firme? Era. Mas nunca ele foi violento, nada.
mas fez o pessoal aprender. Por quê? Exerceu autoridade. Estou dando exemplo de um professor. Quando fala às vezes da questão do passado, a gente sempre ouve o pessoal falar, eu fui criado a coisa pergamentada, né? Um dia eu não sou muito de ouvir rádio, mas estava dirigindo, e aí, no momento gaúcho ali, o tema do dia era surras que você levou. E aí, aquele dia eu matei de rir, 1 hora na estrada, né? E eu fiz isso, eu amarrei bombinha no rabo do gato, e foi. Aí eu falo assim, gente, surra mesmo eu só levei 2. Aí os caras, você foi um santo então, cara. Fala, o resto foi tudo tentativa de homicídio mesmo, porque surra mesmo só foi 2. Onde que está o problema nosso? Às vezes a gente olha alguns erros que os pais cometeram, algumas vezes por ignorância, outras vezes achando que estavam fazendo o que era certo, e outras vezes descontando na gente as suas frustrações. E a gente não para olhar o seguinte, separar o que foi certo do que foi errado. Porque foi errado às vezes que, sei lá, ele exagerou, ou ela exagerou, e tacou o que veio na frente, tacou em cima da gente? Foi. Mas que fez muitas coisas boas também fez. E em vez de a gente separar o que é certo do que é errado, o que eles fizeram de bom, o que fizeram de ruim, a gente quer jogar tudo fora. Isso envolve um lado seguinte, a gente não quer perdoar. Enquanto a gente não perdoa pai e mãe, a gente vai ter muita dificuldade de criar filhos. Porque a gente vai, se eles fizeram alguma coisa certa, a gente vai querer fazer o contrário por causa das nossas mágoas. Hoje só foi ter uma Pode falar. parênteses aí, isso foi algo há um tempo atrás, mudou um pouco minha ótica referente à criação de filhos, porque a gente não está criando os filhos para a próxima geração, a gente está criando os pais da próxima geração. Então muda um pouco o nosso ponto de vista a respeito da criação. Bem colocado. Olha o que Provérbios 22:6 fala. Educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Tá. No mundo existe a ideia da rebeldia. Tá? Eu quero ser rebelde, eu sou rebelde contra o governo, eu sou rebelde contra a autoridade, eu sou isso, aquilo. Só que assim, nós não podemos deixar com que os modismos nos influenciem. E aí, toda a sociedade passa pelos modismos. Aí, uma época que é a moda de você deixar o filho ser educado pela TV e virar um zumbi na frente da TV, e só para de chorar se tiver uma TV na frente. Aí tem os modismos, não, agora não pode. Há o modismo de que não pode dar, sei lá, açúcar para a criança quando é pequena. Realmente, ele vai ficar agitado. Mas às vezes, essas modas passam e vem outras. E o que é o que nós temos que olhar? Nós temos que olhar assim, o que Deus pede da gente, isso não muda. Eu posso dar açúcar para o meu filho ou não. Eu posso dar leite para o meu filho ou não. Agora, eu não posso deixar ele sem rumo nesse mundo. Se eu não quero dar açúcar, eu falo assim, não, olha, agora é de noite, você vai ficar muito agitado, você não vai comer doce agora à noite, você só vai comer depois do almoço no dia que eu der. Você explica o porquê e você dá um direcionamento para ele. Mas aí tem uma festinha de aniversário que ele vai, com 200 crianças, todo mundo comendo brigadeiro, e você vira, não! Faz sentido? Não. Então Deus fala o seguinte para a gente deve exercer a autoridade e ensinar a criança no caminho. E ensinar no caminho às vezes demora, às vezes é difícil, envolve direção, envolve trazer de volta quando sai do rumo, envolve andar junto muitas vezes, e o ensino é diário. A escola, ela serve para preparar a pessoa para fazer uma faculdade, para aprender matemática, português. A educação se dá em casa. A escola pode ser um auxiliar. Eu sei que ajuda muitas crianças que estão com uma família desestruturada. Isso é um bônus. Educação se aprende em casa. Direção, ensino de caráter é em casa, não é na escola. Imagina só, você pode pegar uma professora boa que vai ensinar coisas boas para ele, mas você pode pegar uma professora que não vai ensinar. E aí? Então, a Bíblia fala, ensina.
a criança. Deus quer que a gente exerça esse papel. E a ideia do ensino aqui, ele está ligado a pastorear com relação à criança. Então a gente não olhar assim, sim, não, pá, pá, pá. Calma aí, o meu filho é alguém que Deus colocou diante de mim como um pastor de ovelhas. E aí como que a gente olha para o pastor de ovelhas? Vamos para o Salmo 23. O que o pastor de ovelhas faz? Guia para o pasto verdejante. Faz deitar no pasto verdejante. As águas tranquilas. Refrigera a alma. Guia no caminho. No vale da sombra da morte, eu não vou temer porque Ele está comigo. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão por longos dias. E habitarei para sempre na casa do Senhor. Fala de preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Vitória. O meu cálice transborde, bênção. Resumindo, o que a ovelha precisa não é do pasto, não é da água, não é da proteção, não é do cajado, não é da vara. Ela precisa do pastor. Ela tem um pastor, ela tem tudo. Certo? Vamos nos colocar na posição de pais. Nossos filhos precisam da gente. Quando são pequenininhos, precisam da gente para comer, para dar água, para tudo, para limpar, para tudo. Eles precisam da gente quando eles crescem para dar a direção, os limites, para dar o ensino do que é certo, do que é errado, do que pode, do que não pode. Quando os filhos têm pais que os pastoreiam, que exercem a sua função de cuidado, os filhos vão ter segurança e vão saber como agir. Os filhos vão ter estabilidade emocional. Não quer dizer que não tem um momento de queda emocional. Não quer dizer que um dia não precisa ir lá, sei lá, receber um aconselhamento, um tratamento para um momento de luto, para um momento de dor, de dificuldade. Tudo isso é lícito, gente. Agora, eles não vão ser pessoas totalmente desestruturadas na sociedade que não sabem conviver. Então, pensa uma ovelha sem um pastor. O que seria dela? O caos. Deus coloca para a gente, e aí a gente pensa no ensino, não somente com vou dar aula disso, daquilo. Tem pais que põem o filho para estudar inglês, japonês, chinês, mandarim, tudo que você imagina, porque eu estou ensinando meu filho. Não, o ensino é vida. E quando você tiver dúvida, qual é o papel que eu tenho como pai, como mãe? Vai para o Salmo 23. Então, meus filhos precisam de um cuidado constante, de um pastoreio. E é o que a gente percebe muito na escola, a fala dos pais eu não sei mais o que fazer. Eu já coloquei em inglês, então a criança fala inglês, a criança luta judô, fala de dança, dança, balé, a criança não sei o quê. Mas a criança não tem essa direção do pai e da mãe. Sim. E aí os pais perdem e aí eles abandonam os filhos. Daí eles jogam a responsabilidade pra gente enquanto escola. Não, veja aí o que você consegue fazer porque eu não sei mais. Ou psicólogo que deu jeito. Ele estudou para isso mesmo. Não é assim? Gente, quando você olha, por exemplo, para o Salmo 23, eu quero encerrar nisso para a gente ter isso em mente. Nós somos os pastores dos nossos filhos. Tá? Não somente o sim ou não somente pôr comida na mesa, pagar as contas. É pastorear o filho. Então, nosso filho precisa do pasto verdejante. A ovelha é um bicho muito bobo. Se largar ele comer sozinho, ele vai comer espinho. A minha filha tinha 1 ano de idade, eu olho, ela está com um besouro na boca. Tá? É um exemplo bobo, mas isso funciona para tudo. Se a gente não ensinar para eles que tem que dizer não, que tem que tomar cuidado com certos ambientes, que não pode estar junto com certas pessoas, eles vão pôr besouro na boca. Ou eles vão estar lá no meio de onde estão usando droga e vai usar junto. Tá? Outra coisa, as águas tranquilas. Se a ovelha vai para uma corredeira, é capaz da corredeira levar ela embora. Se a gente deixa os nossos filhos ir para qualquer lugar, ir para qualquer companhia, a corredeira leva ele embora. Se a gente pega e não der o refrigério para eles, os filhos precisam, tem dia que eles precisam conversar. E quando chegar na parte de adolescente, a gente vai falar, mas quando o filho adolescente começa a falar umas bobagens, a primeira tendência é vai dormir, vai ficar falando bobagem.
eles estão testando a gente, para ver se conseguem ter a nossa atenção para chegar no ponto que eles querem realmente conversar. Eles estão precisando, é como um pedido de socorro, eu preciso de refrigério hoje. Eu preciso desabafar com alguém. Eu preciso falar o problema que eu tive hoje. Eu preciso falar dos meus dilemas. E tem coisa que a gente acha bobo, mas tem que lembrar que a gente já foi adolescente também, né? Outra coisa, aí a gente vai, olha só o 23. Guia para o caminho. É o pastor que diz e que mostra o caminho para a ovelha seguir. Nós temos que mostrar o caminho para o nosso filho, senão ele vai pegar qualquer caminho que ele vê pela frente. E a gente quer pôr eles em qualquer caminho? Depois não adianta ficar desesperado. Nós vamos ver situações difíceis depois, chorando, desesperado porque meu filho está nas drogas. Pode, você pode, mas se eu ficar firme e mostrar o caminho, é muito mais difícil disso acontecer. Aí, eles vão passar por momentos difíceis na vida. Eles vão ser injustiçados. Às vezes na escola o ambiente é hostil, muitas vezes sim, dos colegas, porque você ensina certo, mas tem um monte de colega lá que aprende tudo errado, e bate em todo mundo e faz o que é errado. Você tem que ensinar também eles a se defenderem. A minha filha, uma vez, eu fui chamado na escola. Por quê? Ela fincou a unha no menino e bateu nele. Aí eu falei assim, perguntei para ele, por quê? Porque ele bateu no traseiro dela. Falei, então, chama os pais do rapaz aqui, porque eu vou dizer para eles que ela vai fazer de novo. Porque eu falo que não é para ela saber, se alguém tocar nela é para ela se defender. Eu sempre falei para você, não pode bater. Mas quando alguém ataca a sua moral, você tem que se defender. Você tem que ser coerente. Não pode bater de raiva, de bravo, por causa de brinquedo. Mas para se defender, eles têm que se defender. Porque senão o mundo faz o que quer com eles. Tem que ter coerência. Então, os filhos vão passar por momentos difíceis. Vão passar por instabilidade emocional. Vai gostar de alguém, vai ser rejeitado. Vão passar pelos vales. E quem que está lá com a vara, com o cajado, guiando e sempre junto, para não deixar eles passarem sozinhos por isso? Somos nós. Tem que estar junto. Gasta tempo, cansa muitas vezes. Tinha dia que eu ficava desesperado, eu chegava cansado, tinha ido dar estudo, chegava 11 horas em casa, aí começava aqueles papos que eu já sabia, ia chegar a algum lugar. E aí 2 horas da manhã você queria dormir, e aí que eles vão começar a falar o que estão sentindo. Cansa? Cansa! Mas é melhor eles se abrirem com a gente do que ir buscar um conforto num marginal lá fora. E a gente tem que pensar nisso. Então, gente, agora a pegada é o seguinte: nós somos os pastores dos nossos filhos. Nós temos que guiá-los. Veja só, o princípio é o mesmo para todos. Agora, os detalhes a gente vai tendo que aprender. O princípio é direcionamento, porque a autoridade sem direcionamento é autoritarismo. A autoridade mostra o caminho, isso aqui que tem que fazer, vamos fazer. É como eu chegar e dizer assim, vamos supor que eu sou o chefe de uma firma, está tudo errado o que vocês estão fazendo. E vou embora. O que eu ajudei? Nada. Nada. Só deixei todo mundo frustrado. Agora falou, gente, não é isso aqui, deixa eu mostrar. Tem que fazer assim, assim, aí a gente consegue. Agora eu sei como fazer, eu posso fazer. E assim dos filhos. Mas assim, vamos entrar em detalhes, vocês vão ver que à medida que a gente vai aprofundando agora, vai surgir mais histórias, mais comparações, mais coisas que vocês vão querer falar. Mas a gente pavimentou, a gente, concretou toda a base para começar agora a erguer as paredes dos detalhes de como nós vamos pôr tudo isso em prática. Se a palavra não for autoridade sobre a nossa vida, não vai funcionar. E se a gente não tiver convicção de que eu estou aqui para guiar meu filho no caminho certo, pastoreando ele. Quando tiver dúvida, qual o seu papel como pai? Vai para o Salmo 23 e fala aqui, eu tenho que fazer isso. É isso que Deus espera de mim aqui. E aí a gente vai passar por esses detalhes. Tenha uma boa semana. Se Deus quiser, semana que vem a gente está aqui de novo. E aí trago as perguntas, que aí eu mando os outros respondendo. Obrigado, Maurício. Falou, gente, é um prazer.